todos, eu sou a professora Raquel Lobão, aqui da Universidade Católica de Petrópolis, e hoje nós estamos inaugurando, dando um pontapé inicial em um programa muito especial para todos vocês. A nossa proposta é falar aqui sobre séries e as relações que as narrativas que essas séries trazem podem ter com os cursos que a gente oferece na universidade. Muitas vezes a gente se reconhece, a gente identifica algumas características, né, dos personagens, dos protagonistas, dos locais aonde essas narrativas se desenrolam, e muitas vezes são aspectos que nós reconhecemos no que nós estudamos no nosso dia a dia, não é? Então hoje nós temos nosso primeiro episódio, estou muito feliz de poder compartilhar esse conteúdo, esses pensamentos com vocês, e a cada episódio nós teremos um convidado. Hoje, né, nós recebemos o professor Flaviano Quaresma, que está aqui com a gente já. O professor Flaviano, ele é jornalista formado pela Universidade Estadual da Paraíba, ele também fez mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, foi professor substituto aqui no Rio de Janeiro, na Federal Rural do Rio de Janeiro, e hoje ele é doutorando na UERJ. E aí, assim, o âmbito, né, o ambiente, a área que ele curte é justamente do jornalismo, da fotografia e da publicidade. Ele é um professor do nosso curso de comunicação social em publicidade e propaganda, ok? Então, assim, aquelas disciplinas que a gente vê o pessoal com câmera na mão, pensando na direção de arte, como as coisas vão se arranjar para ter uma estética final, gerar uma experiência final em quem vê uma peça publicitária, um vídeo, um conteúdo para a internet. Então, é disso que a gente vai falar hoje um pouquinho. Bem-vindo, professor, tudo bem? Olá, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que é interessantíssimo, né, fazer essa relação sobre aquilo que a gente vê praticamente todos os dias, né? A gente maratona série, faz parte da nossa vida cotidiana estar envolvido com alguma narrativa, né, de séries, né? Então, agradeço o convite. Hoje a gente vai falar sobre uma temática muito legal, que é a fotografia, né? E, enfim, estou à disposição para todas as perguntas que surgirem aí. Muito bem. Obrigada, professor. Acho que vale a pena a gente lembrar, o consumo de série, o consumo de entretenimento, ele está muito presente no dia a dia dos alunos. E dos professores também, né? Entre um TCC, uma prova, uma aula e outra, a gente vai lá, né, e assiste aquela série do coração. Mas eu acho que a gente pode ir um pouquinho além do entretenimento puro e a gente começar a pensar que existe por detrás de tudo que a gente está vendo, seja na Netflix, no Disney+, na HBO, por detrás dessas séries tem conteúdos muito bacanas que podem ser pontos iniciais de reflexão para nossa carreira, para nossa profissão, para alguns conteúdos que são trabalhados em sala de aula. Então, acho que vale a gente ter esse olhar também sobre as séries, ok? Para adiantar, então, né, vocês devem estar curiosos para saber qual é a série que a gente escolheu para esse primeiro episódio. Nós vamos falar sobre The Crown. Tem aqui uma imagem que eu trouxe para vocês. Name you will take as queen. Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth. And long live Queen Elizabeth. Olha só, The Crown, gente, é uma série que está disponível hoje em plataforma de streaming na Netflix, tá? Ela é inspirada em acontecimentos reais, tá? E é uma série de ficção, mas que dramatiza muito a vida da rainha Elizabeth II e os eventos políticos, né, que acompanharam, né, esse símbolo de realeza durante toda a sua vida. Não só os eventos políticos, também como os acontecimentos pessoais são muito retratados na série. É um drama biográfico, a própria Netflix categoriza dentro dos possíveis gêneros a The Crown como um drama biográfico. Nós temos 5 temporadas, cada uma delas com 10 episódios aí pelo meio do caminho. Houve um intervalo na produção da série, ela começou em 2016 e seguiu até 2022. Mas houve anos em que houve uma interrupção da produção e da veiculação, especialmente por conta da pandemia de Covid-19. É muito interessante porque a própria rainha Elizabeth, né, quando perguntaram para ela, o que você achou da série, né, ela disse que é pura fantasia. E aí a gente, né, fica assim pensando, poxa,
né? Ela fez várias críticas às histórias que foram retratadas, mas no final ela usou até uma expressão que para os alunos de comunicação, por exemplo, é muito comum. Ela disse que é pura fantasia, e essa expressão é dela, mas que ela entendia que existe uma indústria da cultura. Olha só que interessante, né? A indústria da cultura indústria cultural é um conceito que nós, né, em comunicação trabalhamos bastante, que é a mercantilização do produto cultural. E nesse processo, né, de mercantilização, The Crown ganhou vários prêmios. Muito interessante a gente pensar nisso também, porque a premiação ela é um reconhecimento de todo o esforço de uma equipe. Né? Não há como produzir uma série com o volume de episódios que, por exemplo, The Crown tem, sem ter uma equipe muito bem preparada por trás, desde da concepção até a avaliação da crítica. Então tem Golden Globe Awards, que é o Globo de Ouro, que é o mais conhecido talvez aqui no Brasil, temos Emmy, e é claro que o maior prêmio vai vir da British Television Awards, que é o próprio prêmio, né, da televisão britânica, porque tem uma ligação aí muito mais especial para eles. E aí, como eu disse antes, o nosso foco hoje é a fotografia. A fotografia, eu não sei qual é a ideia de vocês. Eu acho que o pessoal, professor, pensa que hoje a fotografia, assim, vou bater uma foto, é para o selfie, é para fazer selfie. A pessoa associa a fotografia a selfie no Instagram. Mas a fotografia que a gente está falando aqui é uma outra fotografia. Não é a fotografia do dia a dia sua no telefone celular, né? A fotografia que a gente está tratando aqui é uma fotografia que cria o clima, a harmonia da narrativa, né? Contribui para que todos esses aspectos técnicos possam estar ligados e enquadrados de uma forma mais clara. Como se não bastasse a fotografia de The Crown ser lindíssima, né, a cinematografia ser belíssima, nós temos um personagem nessa série que é bem importante, que é o Cecil Beaton, né? Ele é o fotógrafo que por muito tempo acompanhou a rainha Elizabeth. Ele tinha acesso a uma parte íntima da vida da rainha, né? Há pouco tempo atrás, até eu fiquei sabendo que havia uma exposição física e virtual acontecendo em Londres, em que tinha uma foto que dizem que é clássica dele também, uma das mais conhecidas, que é ela carregando o príncipe Charles nas costas, né, no ombro. Então, assim, ele conseguiu captar um momento de intimidade informal de uma soberana que aparece pra gente sempre muito séria, né? Muito concentrada, compenetrada, e ele é o responsável por moldar, de certa forma, acho eu, a imagem da monarquia inglesa que a gente tem por quase 30 anos, que foi o tempo que ele acompanhou a rainha. Mas, especificamente sobre esse trabalho que ele faz, eu acredito que o professor Flaviano possa falar melhor. Então, assim, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, professor, é a seguinte: quem é esse fotógrafo, né? Como ele, o que ele faz? Como ele chegou na rainha? Que relação é essa que ele tem com ela? Fala um pouquinho dele pra gente, por favor. Acho que eu vou começar desde o início, né? Toda vez que eu começo as minhas aulas de fotografia vinculada à publicidade, eu trago esses fotógrafos porque eles têm um papel importantíssimo na construção da imagem publicitária em sua trajetória, né? Principalmente a partir do século XX. Então, eu trago, além do Cécio, outros fotógrafos que fazem parte dessa construção da comunicação publicitária via fotografia, principalmente porque o Cécio é um fotógrafo de retratos, né? Especialmente de retratos. E a gente sabe o quanto que o retrato tem um papel fundamental dentro da comunicação publicitária. Um papel de criar familiaridade, criar empatia, construir uma imagem, né? Uma imagem de uma persona que vai se comunicar diretamente com o público-alvo. Então, o retrato tem um papel fundamental desde os primórdios, né? Desde quando as primeiras comunicações publicitárias começaram a acontecer no finalzinho do século XIX. Então, eu sempre trago o Cécio como um personagem importante dentro das minhas aulas. Então, ele como um personagem importante, então é impossível não falar da sua trajetória, né? Como fotógrafo oficial, né, da realeza britânica. Então, quando eu apresento os fotógrafos, eu coloco ele em destaque porque ele foi responsável, inclusive,
por construir uma imagem positiva, né? Não só da Rainha Elizabeth, mas de toda a família real, porque ele era um personagem, um sujeito que estava presente, como a própria Raquel falou, dentro do âmbito íntimo da família real. E aí, o Cécio é um personagem que começou a fotografar a Elizabeth, principalmente quando se transformou rainha. Então, a necessidade de acompanhamento tanto da rainha quanto da família e, claro, dos personagens que estavam vinculados diretamente com a rainha. E aí eu vou citar aqui a princesa Margaret, que era irmã da rainha, né? Em todas as comitivas em que a rainha ela participava, ela estava presente. E, claro, na construção e no registro das fotos oficiais da realeza, como aniversários, casamentos. E é muito importante essa história porque a gente está falando de um processo de alteração da imagem real, né, britânica. Porque chega um momento em que eles se dão conta de que é preciso inserir o público, né, esse público que é muitas vezes fanático pela vida real, dentro do seio da família real, dentro das festas, dentro das comemorações, dentro daquilo que é importante para a própria família real, né, e para a sua imagem. Então o Cécio ele começou a fotografar a partir do momento em que a rainha ela se transforma, que a Elizabeth se transforma em rainha, né? E aí a partir daí ele começa a fotografar não só a Elizabeth, mas com todos os personagens principais dessa família aí, que até hoje é acompanhada por milhares. E me diz uma coisa, então ele, pelo que eu imaginava, ele só fazia fotografia da rainha, mas não, é da família inteira, né? Da família inteira. Inclusive as fotos oficiais que mostram a evolução da família. Sim, inclusive até que ponto a família podia se expor, né? Por exemplo, o primeiro casamento, se eu não me engano, o primeiro casamento ser transmitido para a TV foi da princesa Diana. Acho que foi o primeiro casamento. Antes nada era transmitido, tudo era muito privado, né? O que se tinha eram as fotos oficiais de divulgação, né, das festas matrimoniais, por exemplo, mas nada muito espetaculoso, digamos assim, né? As coisas não eram transformadas em espetáculos. Inclusive, a série conta um pouco essa dinâmica, né? De será que a gente pode transmitir? O que a gente vai transmitir? Será que a gente tem que entrar dentro dessa seara do espetáculo, né? Levar para o povo, quer dizer, na verdade, trazer o povo para dentro do ambiente familiar ou íntimo, né, da família real, né? A série mostra um pouquinho essa discussão. A pergunta que eu acho que todo mundo deve estar fazendo nesse momento é: ele ganha bem? As pessoas, né, devem estar pensando, quanto será que esse fotógrafo ganha, não é? Com certeza a gente não sabe, mas... Olha, Raquel, eu acredito muito que ele devia ganhar muito, né? Muito bem. Não só por causa do seu trabalho como fotógrafo, né? A realeza britânica, ela sempre incentivou ou valorizou o aspecto cultural, né, das artes, etc. Mas o personagem Cécio, como fotógrafo oficial, ele ganhava muito bem. E, óbvio, aqueles que estavam vinculados diretamente à família real tinham um outro ganho, né, tinham um valor aí em relação à sua proximidade, né? Então, fotógrafo da rainha, mesmo que ele não ganhasse nenhum dinheiro para fazer esse trabalho, ele ganhava muito em capital social, né? É muito importante esse fato porque todo mundo queria fazer parte da família real ou fazer algo, né, dentro do seio da família ou da sua relação com a questão política na Inglaterra, né? Então, deve ganhar muito bem. Imagino. E tem algum estilo, assim, que ele segue? Você falou que ele começou fazendo fotografia retrato era o foco inicial, mas eventualmente também ele começou a eventos. Tem algum estilo? Ele se enquadra? A gente consegue rotular o trabalho dele, categorizar? Olha, o Cécio é um fotógrafo, ele trabalhou em várias áreas, né? Mas ele é um fotógrafo conhecido como fotógrafo de moda, um fotógrafo que trabalhou muito, né, no registro de celebridades do cinema. Então, um fotógrafo que, além de ser um fotógrafo de moda, era um fotógrafo de retratos. Então, ele tinha essa especialidade. Várias personagens do cinema, como Hepburn, que está aqui, e a Mary Monroe, eram duas personagens que foram muito fotografadas por ele. Então, as atrizes e esses personagens importantes do cinema estavam presentes dentro das suas fotografias. E é um fotógrafo que fez muita fotografia de retrato. Muita coisa. Ele fotografou muita gente.
e muita gente importante, tanto do campo das artes como da política, e claro, era um fotógrafo importante, principal fotógrafo, né, da família real, e que acompanhava as comitivas e fazia as fotos oficiais dos eventos oficiais da família real, né? Então, o Cécio, ele, além de ter sido fotógrafo, né, importante na história da fotografia, não só de moda, mas de retratos, ele venceu dois Oscars, porque ele também, além de fotógrafo, ele era figurinista. Ele ganhou 2 Oscars como melhor figurino para o filme Gigi, de 1959, e o outro, que era My Fair Lady, de 65. Ele morreu na década de 80, né? No ano de 1980, um fotógrafo que produziu, praticamente ele fotografou todas as celebridades de Hollywood, um fotógrafo que produziu muitos livros de retrato, então, inclusive tem um livro somente de portraits da família real. Então, o cara que... Você perguntou quanto que ele ganhou, ele ganhava muito, e ganhava muito também por aquilo que ele produzia, né? Todos os livros. Ele estava em revistas, as pessoas queriam ver as fotografias que o Cécio fazia, né? Eu falo sempre que quando eu começo a falar sobre fotografia de moda ou de fotografia de retrato, sempre trago o Cécio para minhas aulas, é porque, além dele ser um personagem importante, né, para a gente entender um pouco a característica do retrato, de como a gente constrói a imagem de alguém via retrato, né? A gente pergunta, eu pergunto para os meus alunos, gente, vocês acham que a palavra retratista é uma palavra antiga? Parece uma coisa muito antiga, né? Tipo, olha, aquele cara é um profissional que é um retratista. Parece que a gente está falando de uma profissão que é do século passado, né? Que não existe mais, que está datado, que ninguém faz mais esse tipo de trabalho. Mas não, gente. Ser um retratista hoje é ser um profissional bastante requisitado. Principalmente porque existem várias áreas do retrato em que se exige um profissional especializado no campo do retrato. A gente vai lembrar de algumas áreas, né? Alguns campos vinculados ao retrato, como a publicidade, como o retrato de celebridades, ou realmente o retrato de famílias, né? Tem fotógrafos que se especializam em acompanhar o dia a dia de famílias inteiras, trazendo um apanhado mais íntimo, né? Essa ideia de ser retratista, né? Uma ideia mais íntima. E, claro, tem celebridades, cantores, artistas que têm o seu próprio fotógrafo de retratos. Por exemplo, o Léo Avessa, que é um fotógrafo carioca, ele fotografa a Adriana Calcanhoto. Então, o Léo Avessa é um personagem importante dentro da história do retrato no Brasil, porque é um cara que a Adriana confia a ele a sua imagem. Então, a imagem linda, que não vou mostrar aqui porque o nosso papo é sobre o Cécio Bitton, tem a imagem linda da Adriana, que ela está com um violão na mão dentro do mar, e ele fotografa, ela faz o retrato dela para divulgação de um disco dessa cantora chamada Maré. Então, para quem é retratista, gente, fotógrafo de retrato é aquele que precisa entender um pouco da alma do outro. Então, entender um pouco da alma do outro, o retrato tem essa função de trazer características físicas, pontuar isso muito, muito definidamente, né? Características físicas, a personalidade, características comportamentais. Então, o retrato tem um papel fundamental em qualquer campo. Dizem que o sorriso também não é importantíssimo, porque imagina, um retratista deve ser capaz de reconhecer os tipos de sorriso que o seu retratado tem. O sorriso da vergonha, o sorriso da felicidade, o sorriso sem graça, e daí por diante. Realmente é reconhecer aspectos da alma do outro que se refletem que se externalizam, né? Então, tá externo ali, vai ser captado pela fotografia, né? É muito legal. É um campo, viu, gente? Olha, é um campo interessante de trabalho, é uma oportunidade, principalmente para aqueles que se interessam por comunicação, fotografia, arte. A gente costuma pensar muito naquilo que é mais popular, mas aqui a gente tem um nicho interessantíssimo e é vasta a produção em torno de retratistas na internet. Enquanto o professor falava, eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre os retratistas mais conhecidos, e aí apareceu o nome de algumas pessoas muito interessantes, muita coisa bonita que eu mesma, confesso, não conhecia. Então, assim, sugiro que agora, ao final do nosso vídeo, vocês fiquem pela internet pesquisando sobre o próprio Cécio, né, a série, porque quem não viu a série merece, é uma série que merece ser maratonada, que merece ser vista.
E aí agora com um olhar mais atento, mais dedicado ao papel do fotógrafo. Uma última coisa é o seguinte, eu trouxe o Cécio para falar sobre o Cécio em relação à série, né? Também, né? Então o Cécio, ele está presente em muitos episódios da série. E aí você falou aí sobre o fotógrafo retratista, ele tem a função, tipo, ele precisa ter a expertise de olhar para o outro, de captar a alma, né? De entender um sorriso triste, ou alegre, etc. Aí eu tenho uma última imagem, que é a imagem da princesa Margaret, que é essa à esquerda, e da Elizabeth à direita, né? Essa imagem à esquerda da princesa Margaret, ela foi feita, inclusive, essa imagem que está disponível na web, tá? A imagem real da princesa Margaret. E essa cena, ela é feita na série. Tem um episódio que mostra o Cécio falando com a Elizabeth, com a Margaret. Essa cena em especial, inclusive você está dizendo, o fotógrafo precisa ter essa expertise de olhar para o outro, perceber um olhar triste, um sorriso, né? Então ele, nessa época aí, eu não vou soltar um spoiler da série, tá, gente? Mas nessa cena, a Margaret, ela estava completamente desiludida por um amor que foi interrompido pela própria família real, e por uma forma de se apresentar, né, como uma pessoa que não estava cabisbaixa, não estava triste, etc., ela decidiu casar com um amigo, que inclusive, essa decisão é uma decisão, enfim, triste para ela e etc., e neste dia dessa fotografia, o Cécio, ela estava triste, o Cécio olha para ela, chama ela num canto, e ele diz, Margaret, a gente está aqui construindo uma imagem de um conto de fadas, você é princesa. Então as pessoas lá fora querem ver esse conto de fadas em que habita, né, a família real e o mundo de vocês, né? Então você precisa transformar esse rosto triste aí num outro rosto. E isso é muito legal, isso é muito marcante, porque o Cécio, ele tem esse perfil, né, de construção de uma imagem positiva, bela. Então ele trabalha, boa parte das suas fotografias são de mulheres, né? Então ele trabalha essa ideia de apresentar o retrato, né? O retrato de alguém, as suas características vinculadas a essa ideia de encontro de fadas, e isso ele faz muito bem as fotografias que ele construiu ao longo dos anos, né? Da família real. E aí é muito interessante, gente, esse episódio em especial, né? Que mostra a feitura dessa fotografia à esquerda da princesa Margaret. Olha, professor, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pelos comentários aqui, né? A disponibilidade. E aí, quem quiser também saber um pouquinho mais ou trocar alguma ideia sobre a série, sobre essa questão de ser retratista, a fotografia da família real, pode procurar a gente pela UCP. A gente tem todo o prazer em acolher vocês, em trocar essas ideias, dialogar sobre o assunto, tá bom? Fica feito aí o convite desde já para as conversas nos corredores, que também são riquíssimas, viu? Então, eu acho que é isso, ok? No episódio 2, a gente já vai ter uma outra série, e aí eu vou fazer suspense para que vocês sintam aí a curiosidade de saber qual será a série, qual será a área, ok? Obrigada por terem ficado até aqui com a gente, viu? Um beijo, vamos em frente. Tchau, gente.